Eu não poderia, num momento como esse, ao final da temporada para nós, infelizmente, sair sem conversar com vocês e sem falar algumas coisas que eu acho importantes para o presente e principalmente para o futuro do clube. Então, primeiro eu queria me desculpar pela a minha ausência na entrevista coletiva ao final do jogo, certo? Lá no sábado. Eu não tinha condição emocional nenhuma de prestar um depoimento ou dar uma entrevista para vocês naquele momento. Vocês não têm ideia do que se sucedeu após o jogo. A tristeza que nos abateu, o semblante dos jogadores, a letargia que eles ficaram no vestiário. E eu tive que ter uma presença de espírito muito grande, porque eu também estava muito abatido naquele momento, para reverter esse quadro e conseguir, depois de 40 minutos, fazer os jogadores se levantarem e a gente fazer a nossa oração de agradecimento. Então, naquele momento, o meu sentimento era de tentar dar um apoio, tentar dar uma força a meus atletas e, principalmente, a nossa diretoria, alguns membros que estavam ali, nosso grupo de apoio, que são funcionários de muitos anos de clube e que precisavam, naquele momento, do apoio do treinador, do apoio do chefe, do comandante, que em todos os momentos esteve presente e eu não poderia me ausentar naquele momento. Espero que vocês tenham entendido o porquê de a gente não ter ido da entrevista e feito o que nós fizemos durante toda a temporada, atendê-los com maior respeito e procurando sempre passar e falar de todas as situações que aconteceram no jogo. Tá? Esse seria o primeiro tópico, era pedir desculpa por não ter, naquele momento, ter exercido a minha obrigação enquanto treinador, que era de falar do jogo e de uma série de outros assuntos que seriam abordados. O segundo tópico, eu coloquei alguns tópicos aqui importantes, que eu sei que vocês iriam me perguntar, é um retrospecto rápido do que nós fizemos e o que nós encontramos quando chegamos aqui. Porque é um momento difícil, todos lutamos e criamos uma expectativa e tínhamos uma confiança talvez maior do que todos os outros anos por tudo que envolveu a preparação da equipe, a montagem do elenco, a estatística do clube durante toda a temporada, o momento que nós estávamos chegando para decidir, a confiabilidade do torcedor. Então tudo isso foi muito grande. Muito grande. E a gente acabou não conseguindo o nosso objetivo maior, que era o acesso, que foi o que eu falei em todas as vezes que eu vim aqui. Nós estamos trabalhando por um grande objetivo e nós não conseguimos no final. E a sensação de tristeza é muito grande, porque a nossa torcida merece muito, não estar na Série B, mas estar na Série A. Fortaleza é time de Série A. E eu não tenho dúvida nenhuma durante esse período que eu estive aqui. Mas o retrospecto nosso é um retrospecto positivo. Nós chegamos aqui, encontramos um momento muito difícil no clube. Nós tínhamos 12 atletas apenas para trabalhar, 8 atletas oriundos da base. Desses 8, eram 2 goleiros, o Max e o Elivel. Nós tínhamos 6 atletas e mais 4 remanescentes, né, da temporada passada. Valdson, Robert, Adalberto e Eduardo. Ou seja, o nosso número era 11 jogadores e apenas um reserva, sendo que apenas um goleiro seria o reserva se a gente precisasse jogar naquele momento. E nós participamos da montagem do elenco, da preparação, da pré-temporada, e pouco a pouco nós construímos uma equipe, fizemos um campeonato estadual muito bom, reconquistamos a confiança do torcedor, fizemos uma sequência que entraríamos... Por um jogo não entramos na história do clube com a maior invencibilidade, em um clube de 96 anos, isso tem que ser louvado. Tivemos, durante o campeonato estadual, uma performance que fez com que o nosso torcedor acreditasse o tempo todo que conquistaríamos o objetivo e chegamos muito perto. Um retrato disso foi a escolha da seleção e os dos melhores do campeonato, onde nós obtivemos
70% a 80% dos prêmios, melhor jogador, artilheiro da competição o Robert, o Marcelo, revelação o Valfrido, eu fui escolhido o melhor treinador, ainda tivemos, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, 6 jogadores na seleção do campeonato. Ou seja, é um retrospecto para um clube, que em dezembro não tinha sequer um time, é um retrospecto muito positivo a gente ter acabado o estadual nessa condição. Entramos no Campeonato Brasileiro, com as esperanças renovadas, fizemos uma campanha excelente, mais uma vez ficamos com o somatório já dos jogos do Campeonato Estadual, mas conseguimos ficar 13 rodadas invictos na competição, lideramos durante a primeira fase toda do campeonato, nas 2 chaves, nós sempre fomos os líderes em pontos. Só teve um momento do campeonato, foi na 17ª rodada, que nós perdemos a liderança geral para o Tupi. O resto, todo o campeonato foi puxado pelo Fortaleza. Dos 20 clubes, a nossa campanha foi o melhor. E nós tivemos, paralelo a isso, uma conquista que eu acho que foi uma conquista muito grande. Nós conseguimos fazer com que o clube voltasse a utilizar atletas oriundos da base em sua equipe principal, inclusive com retorno de investimento, que há muito tempo, eu acho que há mais de 10 anos, o último jogador que o Fortaleza, se eu não me engano, conseguiu fazer jogar na sua equipe principal e depois ter retorno de investimento foi Amaral. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Então foi uma retomada que foi muito importante para nós também, a utilização dos atletas da base com retorno de investimento, não só a utilização, não só a questão da performance do atleta, mas o clube tendo retorno àquilo que foi investido. O clube conseguiu vender 50% dos atletas Edinho e Valfrido, certo? Os direitos econômicos, e reinvestir na estrutura do clube. Isso foi uma situação importantíssima e acho que é um ponto positivo no nosso trabalho. Agora, depois de tudo isso que eu falei para vocês, a gente chegar em uma condição de definir o nosso futuro dentro de uma competição de acesso, num regulamento onde o privilégio acaba sendo maior para quem não teve performance, quem não apresentou qualidade e quem veio jogar pelo erro, jogar por uma bola, isso é um regulamento esdrúxulo e injusto. Sendo mais sincero, é um regulamento extremamente injusto. E uma das coisas que eu tenho falado com a diretoria agora e tenho batido muito, Fortaleza como um grande clube que com essa grandeza de torcida, essa entidade a força que o Fortaleza tem, Fortaleza não pode aceitar esse tipo de regulamento, que é um regulamento de Copa do Brasil, que está privilegiando aquele que tem menos força, aquele que investe menos, e aquele que apresenta uma qualidade inferior, porque você decide o futuro do clube na competição em 180 minutos, em igualdade de condição com o seu adversário, que tem 9 pontos a menos que o Fortaleza. Então eu não posso entender um regulamento desse como justo. Mas vocês vão dizer, era o regulamento, professor, da competição. Tudo bem, o clube concordou, os clubes concordaram e o Fortaleza já foi sabendo disso. Mas eu não posso chegar aqui agora e falar que houve uma justiça, porque não houve. Justiça haveria se os melhores se classificassem. E o Fortaleza foi o melhor em todos os fundamentos e os requisitos na primeira fase. Então, uma boa parte do insucesso, assumo as minhas responsabilidades como treinador. Eu acho que faltou capacidade nossa para poder ser um pouco mais eficientes, principalmente no jogo de volta aqui. Tá? E se a gente sabia que o adversário jogaria por uma bola, a gente não poderia errar por uma bola, e nós acabamos proporcionando isso para o adversário, mas esse regulamento tem que mudar para o bem do Fortaleza. E digo com a maior tranquilidade do mundo, o Fortaleza é muito maior do que o campeonato. E esse é o grande problema hoje do Fortaleza. Não é coincidência. Fortaleza é muito grande para a Série C. E isso, em vez de ajudar, no momento final, no momento de decidir, acaba atrapalhando. Porque a frase que eu mais ouvi nesse final de semana, 5 anos em 90 minutos. E é difícil você aguentar 5 anos, a carga de pressão e de responsabilidade. E eu tentei fazer o máximo para que essa responsabilidade não fosse passada para os meus atletas. E falei aqui para vocês, público e notoriamente, de que nós sonhamos por aquele momento, mas sabíamos que era um momento difícil. Porque sabíamos a proposta do adversário e sabíamos a carga de responsabilidade
que o regulamento coloca em cima de um grande clube que é o Fortaleza. Então, eu acho que o ponto que a diretoria tem que partir, quando tiver lá o congresso técnico para definir a competição, e se eu não me engano, eu tenho visto na internet, que já tem clubes se mobilizando para mudar, e a CBF já está pedindo sugestões no seu site para que o regulamento seja mudado, é para que o regulamento, certo, dê privilégios a quem teve melhor performance, a quem foi regular, a quem investiu mais, a quem tem maior torcida, certo? A quem tem mais estrutura, porque essa equipe que tiver isso tudo que eu falei, tem a probabilidade de chegar numa Série B e fazer uma competição melhor. E eu sou adepto da qualidade de jogo. Então eu espero que a diretoria, certo, esteja sensível aos apelos que foram feitos por todos, imprensa, torcedores e comissão técnica, e enquanto treinador esse apelo foi feito por mim, e que não aceite no próximo ano. Se tiver que mudar, mude, mas que tente fazer um regulamento justo, como é Série A e Série B, onde você dilui em 38 rodadas a sua possibilidade de acesso. Seria um regulamento muito mais justo, e tenho certeza que com o investimento que o clube fez, a estrutura que nós temos e a qualidade do nosso time, a nossa probabilidade de acesso era muito grande. Tá? Esse seria o segundo tópico que a gente teria a falar. O terceiro, em relação ao jogo. Eu falei já no tópico anterior que o adversário veio para jogar por uma bola. Só esse regulamento permitiria esse tipo de situação. O adversário, nos 2 jogos, em momento nenhum, foi superior ao Fortaleza. Diríamos que uma parte do segundo tempo, eles tiveram um pouco mais de posse de bola do que nós no primeiro jogo. Um pouco mais. Certo? E eu acho que no final do jogo acabou 50-50, pelos dados estatísticos que eu peguei. No jogo de volta aqui, nós tivemos mais posse de bola, tivemos maior número de finalizações, o Ricardo participou muito pouco do jogo, o adversário teve pouquíssimos escanteios ou faltas laterais ou jogadas de ataque. Segundo tempo do jogo foi um jogo de defesa contra ataque, onde os nossos zagueiros começaram a virar volantes, porque a linha nossa era tão alta para atacar e a linha de defesa do adversário tão baixa, que em alguns momentos quem organizou o jogo foi Genilson e Adalberto. De tanto que o adversário se fechou nas suas linhas de marcação para dificultar o jogo para o Fortaleza. Acho que nós não tivemos, naquele dia, os nossos melhores dias. Alguns jogadores não renderam o que normalmente rendiam e renderam em jogos anteriores, mas mesmo assim, a nossa superioridade foi muito grande. E se tivesse, eu acho que ninguém tem dúvida disso, que ter algum vencedor no jogo, teria que ser o Fortaleza. Mas, mais uma vez, e não foi a primeira, aí eu faço o meia-culpa enquanto treinador, nós enfrentamos um sistema defensivo muito forte. Se tem uma virtude que o nosso adversário teve, foi ser disciplinado taticamente para se defender, e não tivemos a capacidade de furar, no momento que nós precisamos furar, e ser eficientes, e fazer gols. Eu sempre falei para vocês aqui que uma das minhas preocupações durante todo o campeonato era fazer com que a superioridade do Fortaleza, em 90% dos jogos que nós fomos superiores, eu diria que apenas em um jogo nós jogamos pior do que o nosso adversário. Foi a nossa única derrota na competição contra o CRB. O resto, todos, nós fomos superiores aos nossos adversários. Mas a nossa superioridade em alguns momentos, inclusive no último jogo, ela não foi representada no placar do jogo. A gente criou muito, a gente pecou muito na finalização, e quem assiste o jogo sai com a sensação, mesmo quando a gente ganhava de 1 ou 2 gols de diferença, que poderia ser mais, pela quantidade de oportunidades que a equipe criou na maioria dos seus jogos. Agora, quando não conseguimos concluir e fazer com que essa superioridade se transforme no resultado do jogo, isso é uma incapacidade nossa. E aí nós temos, e eu, enquanto treinador, tenho que assumir essa responsabilidade. Mas acho que tudo que nós fizemos sempre procurando o melhor para o clube, para a instituição Fortaleza. Todas as vezes que a gente escala um time e opta por determinados jogadores, a gente faz uma análise de aspectos que envolvem a parte técnica do jogador, ou seja, a qualidade individual, envolvem a questão tática de jogo, certo? Envolve a estratégia que vai ser montada, envolve a postura do adversário e as suas características. Não é só em relação a esquema tático, não. É biotipo, é campo de jogo. Então, tudo que é feito
é estudado com a comissão técnica, é montado em cima da estatística de scout que nós temos de treinamento e de jogos, e principalmente, já que eu sou um treinador, e falei isso várias vezes para vocês, que pesa muito na minha escalação, a entrega, o comprometimento e a performance do atleta no dia a dia aqui na hora de treinar. Então, os jogadores que foram escolhidos porque nós entendemos que seria melhor para a equipe naquele momento, tá? E se vocês pegarem os que gostam mais de estatística, por favor, peguem os últimos 4 jogos do Fortaleza, só os últimos 4, vejam as escalações, e aí talvez vocês tenham uma resposta, por que eu optei por A e não optei por B. E abro, inclusive, o questionamento futuro, porque eu sou observador e sou detalhista em tudo. Nos momentos que nós ganhamos com uma escalação muito parecida, nenhum dos senhores, mas nenhum, eu digo todos aqui que estão presentes e aqueles que não estão, inclusive eu incorporo os torcedores que entram nas mídias sociais também, me questionaram por que eu não coloquei A ou B quando nós ganhamos por 13 de 4-0. Como nós ganhamos do Asa de 3-2, jogando bem, com superioridade. Não houve nenhum questionamento. Se houvesse, eu até aceitaria nesse momento que alguém pudesse dizer, professor, o senhor escalou fulano e não escalou Beltrano, porque a crítica e a convicção, ela tem que ser independente do resultado do jogo. Agora, se aproveitar com o microfone do resultado negativo para falar, podia ter colocado A ou B, isso não é justo. E eu não ajo dessa forma. Eu ajo com convicção e com dados estatísticos e com estudo de adversários. E o jogo de futebol, ele é extremamente complexo para qualquer um de nós chegar ao final de um jogo e dizer, ganhamos ou perdemos porque escalamos fulano ou Beltrano, A ou B. É muito complexo o jogo de futebol, gente. São centenas de ações ofensivas, defensivas, momentos diferentes. A gente nunca pode, nunca é uma palavra forte, mas nunca a gente pode dizer que a gente deixou de ganhar, ou perdeu, ou ganhou porque fulano jogou ou Beltrano não jogou. O jogo é muito mais complexo do que a escalação de um jogador. Uma outra coisa que eu quero colocar, alguns setores da imprensa andaram falando que eu mudei o sistema de jogo no último jogo. Não houve mudança nenhuma de sistema. Quem sabe fazer leitura de jogo e quem entende de futebol, o Fortaleza sempre jogou da mesma forma. Fortaleza joga com 2 meias, 2 atacantes, sendo que um atacante, que é o Valdson, joga mais pelo lado esquerdo, recompondo quando a gente não tem a bola, fazendo um corredor pelo lado, um outro faz o corredor pelo lado direito, que é o Edinho, Marcelinho aproxima de Robert, que é o nosso atacante de referência. Jogamos a temporada toda assim. A única coisa que aconteceu de diferente, até porque, eu não digo nem diferente, porque nenhum treinador pode ficar refém de sistema tático. O treinador tem que ter o seu sistema e alternâncias, porque tem detalhes táticos e de estratégia que vai precisar eu ter alternância. E em alguns jogos eu acabei jogando com 3 atacantes, em vários eu utilizei Patrick com Robert e Valdson, eu utilizei o William com Valdson e Robert. Então eu usei várias vezes 3 atacantes durante a temporada, em vários jogos diferentes. Então, quando eu escalei mais um atacante, não mudou o sistema tático da equipe, o posicionamento foi o mesmo. O que mudou foi a característica do jogador que entrou, que eu conhecia e avalizei para trazer, porque tinha jogado nessa função comigo. E a minha comissão técnica e o meu grupo de atletas foram unanimidade na hora da escalação do atleta, porque eu entendia que aquele atleta, naquele momento era um momento muito bom para ele jogar. Ele tem 24 gols na temporada, ele é artilheiro da Série D, ele se encaixou durante a semana de treinamento. Eu escalei com convicção de que eu estava escalando o Ricardo, porque era a melhor opção que nós tínhamos para esse jogo. E estou dormindo tranquilo em relação a isso, porque uma coisa que eu aprendi muito cedo, e isso quem me ensinou foi o mestre Evaristo de Macedo. Ele me disse uma vez, Marcelo, nós vamos às vezes ganhar, às vezes nós vamos empatar, e nós vamos perder também. Agora, perca com jogadores que você escolheu. Então, aqueles caras que entraram para jogar, as substituições eu escolhi, foram escolhas minhas, aí eu durmo muito tranquilo, porque eu estou muito convicto que eu escolhi o melhor para ganhar o jogo e para fazer o Fortaleza subir. Não deu certo, infelizmente, não deu certo, mas
a minha convicção não vai se abalar em relação a isso. Outra coisa que eu vou falar, já é um outro tópico, sobre o jogo, eu acho que tudo que eu tinha que falar eu já falei. Não houve, certo? Quem inventou essa história, certo? Como eu falei, é uma invenção sem sentido, e quem inventou, eu acho que está querendo desestabilizar o clube e trazer muletas para se escorar em cima de um resultado que não aconteceu. A gente não pode pegar uma situação que a gente entenda de escalação e usar como muleta. Ah, o Fortaleza não subiu porque não sei quem não jogou. Isso é uma muleta. A outra, houve discussão de premiação. Gente, isso é a coisa mais imbecil que eu já ouvi aqui dentro desse clube desde que eu cheguei. A premiação já tinha sido definida desde o primeiro jogo lá em Salgueiro. Nós fomos jogar em Salgueiro, ganhamos de 1-0, uma segunda-feira à noite, os senhores lembram? Ali já estava definido a premiação por jogo, premiação por objetivo que nós tínhamos a cada final de fase, porque era um bicho acumulativo que nós tínhamos, ganhávamos, em toda sexta-feira recebíamos, na semana seguinte, um valor pelo resultado positivo daquele jogo, um outro valor pelo empate fora de casa, e um outro valor que se acumulava ao final de cada fase. Esse era o acordo da premiação. A premiação dos valores de acesso foram definidas no primeiro jogo do campeonato. Isso há 6 meses atrás. Nós não discutimos nada essa semana em relação à premiação, nem aqui, nem em momento nenhum, porque já estava tudo definido. A única alteração que nós tivemos foi que, como existia uma premiação pelo acesso, a diretoria resolveu dar um plus, dar um algo mais. Não foi os jogadores que pediram, a diretoria que resolveu dar. Então, o nosso presidente ofereceu um valor para que a gente ganhasse o jogo lá em Macaé. E se houvesse uma diferença de gols, esse valor aumentaria. Isso não aconteceu. Ponto final. Se encerrou o assunto. Viemos para o jogo de volta aqui. Na semana do jogo de volta, esse mesmo valor que foi oferecido para ganhar foi reiterado, que a gente chama de bicho molhado, porque é pago dentro do vestiário quando o atleta está tomando banho. Então, os atletas falaram, pode se manter o bicho molhado? O presidente disse, pode sim. O que é que o treinador e a diretoria está pensando nesse momento? Você está dando algo mais. O dinheiro nunca foi muito mais importante para nós aqui não, nunca. Porque se o dinheiro fosse mais importante, eu teria saído daqui na metade do campeonato que eu recebi proposta para ganhar o dobro do que eu ganhava aqui. E eu fiquei aqui, um monte de jogador recebeu proposta para sair e ficou. Que o torcedor, que vocês às vezes não têm nem noção. Ninguém ficou aqui pelo dinheiro, nós ficamos aqui pelo objetivo. O dinheiro é consequência do bom trabalho, da conquista desses objetivos. Então, falar que houve isso ou aquilo por causa de dinheiro, isso me deixa até extremamente chateado, porque não houve isso em momento nenhum. Outra coisa que eu vou falar muito claramente para vocês, a diretoria fez tudo o possível e imaginável para que nós conseguíssemos nossos objetivos. Pagaram todos os salários, entramos nos jogos com salários pagos, premiações todas pagas, aluguéis de moradia, tudo em dia, certo? Não tem uma vírgula, deram uma logística que eu pedi para eles, levaram 22 jogadores lá para Macaé, todo o campeonato, tudo que eu precisei, eu sentava com o doutor Adailton, com o Daniel e com o Júlio Manso, e nós conseguíamos buscar aquilo que nós queríamos, que era sempre o melhor para o grupo. Então, a diretoria não poupou esforço, a diretoria esteve presente em todos os momentos, nunca foi ausente, nos deu todo apoio, confiou no nosso trabalho, certo? E eu não tenho uma vírgula para falar em relação ao procedimento e o comportamento da diretoria. Tá? Então, se o Fortaleza não conseguiu o acesso, a responsabilidade não é da diretoria, a responsabilidade não é dos jogadores, a responsabilidade não é do treinador, a responsabilidade é de todos nós. Não existe culpado e nem culpados, porque todo mundo tentou fazer o melhor. Isso é muito importante que a gente deixe muito claro aqui. Um outro tópico importante, a gente falar em relação ao futuro. Eu não sou de ficar, não tenho essa característica, acho que vocês já viram, não sou de ficar remoendo, lamentando. Foi um baque duro, muito, muito difícil. Essa semana eu vi algumas reportagens, fizeram 10 anos da morte de Serginho, e eu estava no vestiário, eu participei daquele momento, muito triste para mim na minha carreira,
Eu trabalhava no São Caetano naquele momento, era auxiliar técnico do Chamusca, que vivenciei tudo aquilo que vocês viram aí e que hoje a gente está revivendo um pouquinho com os 10 anos. E essa semana, guardando as proporções, que a gente não pode nunca comparar você perder uma vida com uma situação de insucesso no jogo, mas eu acho que a tristeza foi muito parecida, porque o sentimento de todos no final do jogo era de que a gente tinha perdido um ente querido. E a tristeza que eu vi no vestiário do São Caetano, até porque nós não sabíamos que o atleta já tinha morrido ali, a gente só foi saber depois que já estava no ônibus voltando para São Caetano. Então o sentimento de vestiário era de tristeza, porque o companheiro que tinha um problema de saúde estava saindo dali em uma ambulância para ir para o hospital. E eu vivenciei uma tristeza muito grande. E 10 anos depois, eu acho que eu vivenciei de novo, mais uma vez, um vestiário muito triste, que a gente podia até comparar com um velório, de tanto que foi a tristeza dos jogadores, da comissão técnica e da diretoria. E eu consigo avaliar hoje exatamente o que o torcedor sentiu nos anos que o Fortaleza também não conseguiu o objetivo e bateu na trave. Mas eu não posso ficar com esse sentimento a semana toda, o mês todo. Eu não tenho, enquanto profissional de futebol, enquanto líder de um grupo de atletas e de pessoas que dependem de mim para levar o sustento para suas famílias, eu não posso ficar me lamuriando e lamentando. Então, para mim, esse é um episódio que se encerrou. E a partir dessa entrevista, e já comecei, a partir de hoje, já almocei com o Baquite, com o Júlio, e sentamos, conversamos, e estamos pensando no futuro, Fortaleza e Marcelo Chamusca. Acabou, passado, eu não vou conseguir reverter o resultado do jogo, o que eu falar aqui não vai mudar, e a gente agora tem que pensar no futuro, porque é um grande clube, com uma grande torcida, e que precisa continuar e retomar o seu dia a dia, e a vida segue, infelizmente, certo? Infelizmente, nós não conseguimos, mas felizmente a vida segue para todos nós. Então, a partir de agora eu começo a pensar no futuro. E o meu futuro agora é ter um tempo para mim, para eu ficar com a minha família, para eu refletir, analisar tudo que eu fiz aqui positivo, todos os nossos erros foram cometidos, que eu sou ser humano, como atleta, como diretoria, como todos nós que estamos aqui, nós cometemos erros, e eu também cometo os meus, tá? E eu preciso desse tempo para eu poder colocar minhas ideias em ordem, mas já dizendo a vocês que o clube já se posicionou e quer a permanência nossa e da nossa comissão técnica, e eu tenho um profundo interesse em permanecer no Fortaleza por tudo que foi feito, pelo respeito que a diretoria tem pelo meu trabalho, pela confiança que eles depositaram em mim desde quando eu cheguei aqui em dezembro de 2013, e principalmente pela paixão que esse torcedor tem ao clube, que é o que mobiliza o nosso trabalho. Então, nós vamos sentar, vamos continuar conversando. Existe um processo que, infelizmente, eu não tenho acesso, nem participo, que é um processo político no clube nesse momento, e o clube precisa também se posicionar e definir o seu futuro em relação a essa parte. Eu vou dar esse tempo ao clube, e o clube vai dar o tempo que eu preciso para analisar e avaliar em relação ao meu futuro. Mas, da minha parte, eu estou extremamente lisonjeado e contente, satisfeito pela diretoria continuar confiando no meu trabalho, pelo o número de mensagens que eu recebi nas redes sociais e na rua onde eu passo, onde eu ando, certo? De apoio e de incentivo ao meu trabalho, e parabenizando e falando o quanto nós fizemos. Entregamos um clube com um calendário muito melhor do que nós recebemos, como eu falei anteriormente, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, fortalecido. Hoje Fortaleza tem um time de futebol montado com jogadores, com homens de caráter, comprometidos com a entidade. Fortaleza já tem retorno de investimento. As suas divisões de base cresceram muito nesse ano pela essa motivação dos garotos verem atletas como o Valfrido, como o Max, como o Edinho jogando na equipe principal. Isso é um legado que vocês não têm ideia de quanto é importante para o futuro do clube. Então, eu estou muito satisfeito com tudo que eu fiz, com tudo que o clube me proporcionou, e vou pensar com muito carinho
na possibilidade da minha permanência aqui, no Fortaleza. Eu acho que o clube é merecedor de um futuro melhor, por tudo que a gente viu durante essa temporada que nós passamos aqui. Para encerrar, tem uma frase que eu anotei aqui, que eu queria passar para vocês, que essa mania nossa de ser professor, né? De estar sempre tentando passar para alguém, ou passar algum ensinamento, ou deixar alguma mensagem, é o que eu tento fazer no dia a dia com meus atletas. Não só melhorar a vida deles, em vários sentidos, em vários pontos, diríamos assim, ou seja, socialmente, dando uma condição de vida melhor, ou profissionalmente, fazendo ele crescer no clube, mas principalmente como ser humano, em relação ao seu comportamento. E tem o José Saramago, que é um poeta, jornalista, um cara tem umas frases muito interessantes. Algumas vezes eu até já coloquei algumas aqui, e vou colocar uma para encerrar o meu pronunciamento. Aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito. É uma tentativa de colonização do outro. Tudo que eu falei aqui não é para convencer vocês, não. É apenas a minha convicção. Muito obrigado a todos. Gente. Não é meu, não. Obrigado pela informação. Valeu, garoto. Professor, deixa eu ver. Daqui a pouquinho o Fortaleza vai homenagear o pessoal que fez aquele mosaico belíssimo lá no Castelão, certo? Quem tiver interesse, esse pessoal merece todos os aplausos, porque aquilo ali foi magnífico, nunca visto em lugar nenhum. Eles estão aí e o Fortaleza vai fazer uma homenagem ao pessoal que idealizou e montou aquele mosaico no dia do jogo de sábado. Celular aí? Meu? Não, meu amor. Celular aqui, ó. É o teu, Raíssa? Não, meu ali. Você gravou aí, foi? Foi. Raíssa.